te exaltar, pudéssemos falar com o Senhor face a face, pudéssemos ouvir a tua voz, a tua instrução, por meio do teu Espírito Santo maravilhoso, esse amigo ajudador, mestre, consolador, Espírito da verdade que veio nos guiar em toda a verdade. Eu quero te louvar, Pai, pelo Espírito Santo. Eu quero te louvar porque Ele é o mestre dessa palavra. É Ele que conhece as necessidades do nosso coração, da nossa vida. E Ele tem todo o poder e toda a liberdade nesse lugar para falar conosco, para nos auxiliar, para nos guiar nessa palavra. Então, Espírito Santo, fale conosco. Nós nos rendemos a Ti. Nós deixamos todas as nossas preocupações, todo o cansaço. Deixamos os nossos planos para o lado de fora. Deixamos toda a nossa capacitação natural para o lado de fora. E aqui nos esvaziamos de nós mesmos, para que possamos com humildade ouvir a Tua palavra. Porque quando ouvimos com humildade, a Tua palavra entra profundamente no nosso coração e nos ajuda a mudar, nos dá força, nos anima. Então nessa noite o Senhor tem liberdade para falar conosco e ministrar a verdade para nós, em nome do Senhor Jesus. Já te louvo pela palavra e pelos sinais que acompanham a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Boa noite, amados. Que bom que vocês estão aqui. Tu és bom, bom, oh. Somente um coração de semeador pode te salvar nos últimos dias. Porque nós semeamos agora e colhemos agora e na eternidade. Toda semeadura que você faz, você não colhe só agora. Por isso é muito importante nessa área você ser muito zeloso. Prestar muita atenção na maneira como você faz, porque a maneira conta muito. A maneira conta mais do que a quantidade. Vou te dar um exemplo muito claro. Você pega um envelope desse aqui e leva lá para o seu trabalho e fala assim: eu vou honrar a Deus, vou colocar meu dízimo aqui. Todo o trabalho que eu fizer, eu vou juntar o meu dízimo. E a hora que eu for na igreja no fim de semana, eu vou levar. Então você coloca lá no lugar e vai ali todo o trabalho. Se você ganha comissão, se você trabalha de alguma maneira que entra recursos ali, está sempre entrando, então você fala assim: eu vou colocar lá e eu vou colocando lá dentro daquele envelope. Eu vou colocando lá dentro daquele envelope, porque a hora que eu for no culto no domingo eu vou levar. E eu vou honrar o meu Deus. Você pode parecer uma atitude muito simples, mas Deus está olhando o seu coração na hora que você está fazendo isso. Deus está mapeando você. O pastor não está lá. O pastor Andres não está lá. Mas o Espírito Santo está. Porque Ele habita dentro de você. E Ele está mapeando o seu coração. Cada momento. Ele mapeia seu coração quando você já colocou R$10, R$100, não sei, lá dentro. E que ainda não chegou o domingo para você levar no culto e depositar no gasofilácio para honrar a Deus. Então Ele olha que você pensa assim: puxa, eu tenho que pagar aquele negócio. Agora eu não tenho aqui comigo não, mas lá dentro daquele envelope tem. E aí você decide a não pegar lá, porque você decide acreditar mais em Deus do que na tua capacidade natural de administrar. E você fala: não, eu não vou, definitivamente eu não vou fazer isso.
do meu Deus é intocável para mim. E aí você mantém lá. E aí vem a tribulação, porque você vai ser testado. O diabo vem para arrebentar você. Quando você decide ser fiel, ele vem para arrebentar você. Puxa, pastor, então eu não vou decidir nunca ser fiel. Então você já é arrebentado. Já é arrebentado. O diabo realmente não precisa fazer nada, porque, como dizia uma musiquinha antigamente, está dominado. Está tudo dominado, as finanças é dele. Mas quando você fala assim, não, eu vou, e isso aqui vou ser fiel com meu Deus, você toma essa decisão, a sua oferta não acontece no domingo, quando você vem e coloca o seu dízimo que você juntou no seu envelope e coloca lá no gasofilar. A sua oferta não acontece lá. Sua oferta aconteceu aqui, no coração. Quando você faz lá, você só executa a obra da fé do seu coração. E aí Deus pode sondar a sua vida e ver o que você mais precisa para te enriquecer em todas as coisas. Porque a Bíblia diz, a minha e a sua, se você não conhecer, você procura, diz que quando nós somos generosos, em tudo nós somos enriquecidos. Então não pensa você que primeiro Deus vai dar dinheiro, Deus vai mover sinais financeiros na nossa vida também. Porém, quando você teve toda essa fidelidade, toda essa preparação, e deixou que o Senhor sondasse o seu coração, e você foi fiel até no fim, então Ele vai sondar a sua vida e vai ver o que você precisa para viver bem. O que você precisa, Ele vai te enriquecer em tudo, porque para você ser rico, de fato, para você ter uma condição financeira muito boa, de verdade, tem coisas que se Deus te der dinheiro hoje, Ele te mata. Primeira coisa, talvez você vai virar um agiota. Vai emprestar tudo a juros. Você vai emprestar 100% em troco de receber 10%. E talvez você não pensa muito bem. Eu não penso muito bem. Talvez nosso raciocínio, nós somos muito inteligentes. E aí a gente vai fazer do nosso jeito e a gente se rebenta. Então, Deus primeiro vai enriquecer você em sabedoria. Vai enriquecer você em fé. Vai enriquecer você em entendimento, em generosidade, em fidelidade ainda mais. Para que quando vier muito, você seja tão fiel no muito quanto você foi fiel no pouco. Que quando vier 100 mil na sua mão, você seja tão fiel no seu dízimo, quando você ganhava R$1.000 por mês. Ou R$500 por mês, ou quando você era diarista, e você ofertava lá, você fazia uma diária, e recebia 100, R$130, e aí você separava o dízimo daquilo ali, R$13, e ofertava com fidelidade. Amanhã você recebe uma proposta de emprego e você vai vender alguma coisa, você passa a ganhar, seu primeiro mês de comissão é 5 mil. Aí você tem que tirar 500, uma coisa é tirar 13, outra coisa é tirar 500. Então você tem que ser treinado na fidelidade. Quando você faz isso, Deus te enriquece em tudo para não perder você. E Deus não quer perder você, Ele te ama. Pai querido, eu quero te dar graça pela semeadura do teu povo, porque eles ofertaram generosamente, trouxeram seus dízimos, suas ofertas, colocaram no gasofilácio, e eu quero te louvar pela multiplicação na vida da tua igreja, que eles tenham testemunhos para contar, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor, a partir de hoje, tem compromisso com toda a finança deles, por causa do amor e da fidelidade. Então, move lá, Pai, na vida deles o que eles precisam, para que o teu nome seja glorificado. E eu te louvo também pela multiplicação dessas sementes, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cabeçalho isso aí. Só introdução. Hoje você veio para um culto de casamento, né? Quem veio para o culto de casamento, levanta a mão. Quem veio só para o culto, levanta a mão. Eu preciso ficar atento, né? Que se Deus quiser falar outra coisa hoje, nós estamos em família. Porque casamento é uma das áreas mais simples que existe, não é verdade? Ela é tão simples que
que não tem problema nenhum. Mas eu vou te falar a verdade, na realidade não é bem assim não, né? Na realidade, casamento, enfermidade e dinheiro. As 3 áreas mais atribuladas da humanidade. Casamento, doenças, enfermidades e finanças, dinheiro. É as áreas que as pessoas mais sofrem. Eu não sei por que sofrer. Sofrer nas finanças, até vão lá, né? Você comprou mais do que devia, esquentou o cartão de crédito lá na máquina até ele ficar roxo. Agora não é mais, ele não fica mais de passar, ele fica vermelho, não. Ele fica igual uma brasa, é o chip dele. Você põe chip, tira, põe chip. O chip sai derretendo. Eu já teve cartão meu de parar de funcionar, de tanto colocar na maquininha. Aí tá justificado sofrer, né? Às vezes a gente rala por isso, que a gente usa mais do que deveria. É errado você ter cartão de crédito? Não. Não é errado você ter cartão. O errado é como você usa, né? Às vezes você conta com tudo lá, não. Eu ganho 1.000, eu tenho um limite de 2.000. Então eu gasto meus 1.000 e mais 2.000 do limite. Depois eu parcelo, depois eu dou um jeito. Então rala, sofre. Então finanças, as pessoas sofrem muito. Sofrem muito. É uma das áreas, você vê a pobreza na face da terra, é algo muito grande, enquanto alguns são bilionários, trilionários, milionários, outros são pobres, completamente arrebentados. E às vezes alguns ainda manipula o sistema todinho, manipula a massa, para poder ser mais rico e os outros mais pobres, porque ganha em cima da pobreza dos outros. Existe essas coisas? Existe. Infelizmente existe. Infelizmente existe. E aí, para quebrar uma lei diabólica dessa, só o poder de Deus. Aí como que quebra essa lei diabólica? Primeiro quebra na sua vida. Quando quebrar na sua vida a lei da avareza, aí começa através de você libertar os próximos de você. E aí nós vamos fazendo e alastrando assim, ó. Alastrando. Igual fogo na palha seca. Você chega lá no Mato Grosso, eu achava que era só no Mato Grosso que tinha queimada. Porque o Mato Grosso é estado assim de muita lavoura, muita coisa. Eu achava que só lá que tinha queimada. Aí eu vim para a cidade grande, vi que na cidade grande tem também. E parece que às vezes tem mais ainda do que lá. Incrível, não sei o que acontece não. Acho que o ser humano, desde o tempo das cavernas, quando ele descobriu o fogo, ele passou a ter um encanto pelo fogo. Eu vejo por mim, eu vou lá no sítio do irmão, retirar lá para orar, eu torro a lenha que ele deixa lá tudinho para fazer, para colocar no fogão de lenha, eu cabo com tudo. Porque eu acendo fogo num dia, se eu ficar lá 3 dias em oração e jejum, se eu ficar 4 dias, o fogão de lenha pode estar calor, a fumaça está subindo. E a hora que eu vou orar, o lugar que eu mais gosto é perto do fogo. Incrível, né? Então acho que o ser humano gosta de pôr fogo nas florestas aí, no sítio, nas coisas assim, só para ele ficar mais perto do fogo. Então a área que faz sofrer é a área financeira. Agora, a outra área que faz sofrer muito é de enfermidade. Vamos lá também, né? Enfermidade, às vezes você não tem um controle. Não é verdade? A enfermidade, às vezes, o problema, ele vem sobre você e você não calculou aquilo, você não foi proposital, não foi como o cartão de crédito que você foi colocando lá na maquininha até ele esquentar e começar a derreter o chip. Enfermidade não foi assim, ela simplesmente veio sobre você. Se você pudesse, o cartão é simples, você picota ele tudinho, aí depois você pede outro. Não, você picota ele tudinho, vamos dar um exemplo, e você fala assim, não, eu vou me educar, vou mudar isso aqui, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou quebrar o meu cartão, porque eu não dou conta de usar ainda, então eu vou me doutrinar. Aí de uns tempos você faz o teste e pede um, você vê que você não mudou muito ainda. Passa 10 anos, você faz a mesma coisa e vê que você não mudou muito ainda. Mas é uma coisa que tem como você controlar exteriormente, pela sua ação. Já quando se trata de enfermidade, às vezes vem um ataque sobre você que você não... Olha, você pisou lá na terra, vem um bicho de pé. Um exemplo. Você queria pegar o bicho de pé? Não queria. Se você pegou, você vai lá na irmã Eliane que ela tira. Você está lá num sítio, orando em línguas, adorando a Deus, a hora que você chega em casa, você tem um bicho de pé. Quem colocou esse bicho de pé lá? Você não queria ele.
Ou você fica resfriado, ou qualquer outra situação adversa de enfermidade, vem um ataque na sua vida, não está sob o seu controle. O que está sob o seu controle é a autoridade que você tem para resistir ao ataque da enfermidade. Na autoridade do nome de Jesus, que o nome de Jesus é seu. Ele te pertence. Então, quando se trata de você individualmente, uma das coisas mais poderosas que tem é você usar o nome de Jesus com todo o poder e toda a autoridade para resistir o mal que vem contra você. Porque só depende de você. Pode receber uma oração do pastor e ser curado, como domingo aqueles irmãos foram curados? Pode. Pode receber. Mas, eu recebi, o pastor orou por mim, eu recebi oração assim, e eu li a palavra e tal, e eu sei que é assim, mas ainda dói. Então você precisa entrar em Deus, na confissão, para que você se abasteça, se alimente da palavra e tenha autoridade para poder você repreender em nome de Jesus aquele mal e ele ir embora. Porque é com você, está doendo em você, você pode fazer isso. Ninguém pode te brecar se você numa oração gritar com você mesmo, crê, joelho, dor, vai embora em nome de Jesus. Ninguém pode repreender você. É você com você. Mas casamento, sofrer para quê? Por quê? Já tem um porquê. Primeiro que você não pode gritar com o problema. Se você gritar com problema, é mais problema ainda. Se você gritar, o problema só aumenta. E às vezes nós não temos sensibilidade para lidar, porque eu vou te falar uma coisa. O casamento não é uma pessoa, era para ser uma só. Mas a maioria das realidades de casamento não é uma pessoa só. Não é um só pensamento. Às vezes é até uma só carne até um certo ponto. Mas um só pensamento não é. Por que a diferença? Porque uma só carne é quando os dois são entregues um para o outro na área da carne, tudo é belezinha. A briga resolve na carne. O problema financeiro resolve na carne, pelo menos acalma mais um pouquinho. Né? Libera o estresse assim e tal. Então é bom na carne. Mas o pensamento nem sempre é o mesmo. Os pensamentos são diferentes. A mulher gosta de Fanta e o marido de Coca-Cola. Outro gosta de uma vida saudável e é fitness. E outro gosta de comer doce e porcaria. E por aí vai. Então cada um pensa de um jeito, cada um tem uma mente, uma situação. E aí isso tudo reflete na convivência. Porque você não tem como dominar sobre a outra pessoa. E um dos maiores erros que acontece nos casamentos é um querer dominar sobre o outro. Normalmente, o homem, quando ele conhece que a Bíblia diz que ele é o cabeça, então ele passa a querer usar de uma autoridade natural para dominar a mulher. Ele não quer ser o cabeça de fato, porque se ele quiser ser o cabeça, ele vai conhecer o cabeça dele, que é Cristo. E se você, homem, conhecer Cristo, você vai parar de tratar a sua esposa como muitas vezes você trata. Porque você vai ter que comparar como Cristo te trata. Então, como Cristo te tratar, como Cristo me trata, assim eu tenho que tratar a minha esposa. Aí eu vou te falar, é uma das conversões mais doídas que tem. É difícil. É duro, porque nós somos brabo, nós somos carnudo. E outros já não são brabo, carnudo não. Outros são mole, são frouxo. São banana. Banana quando já está madura, sabe? Que a casca está bem preta. E sem encostar, se for pegar, ela atravessa tudo assim. Tem homem que é desse jeito. Esses aí, normalmente, tem uma mulher que quer dominar eles ou que domina. Então, um quer exercer domínio sobre o outro. E nisso anda para trás um casamento. O casamento não dá certo assim. O casamento, na verdade, ele é uma renúncia de cada um. O homem tem que renunciar ao que ele pensa, ao que ele acha, ao que ele quer, porque agora não é mais um, mas são dois. E aí, para ele conseguir fazer isso, ele tem que ir para Cristo, que é o cabeça dele. E a mulher, para conseguir ser submissa, como diz a palavra, porque a Bíblia diz para a mulher ser submissa. Só que
da mesma forma, também diz para o homem ser submisso. Só que a Bíblia diz para a mulher ser submissa ao homem como cabeça, e o homem ser submisso a Cristo como cabeça. Ser submisso a Cristo pode parecer muito simples. Eu não vejo Deus, então eu posso fazer mais ou menos o que eu quero e tal. E não é bem assim. Porque a minha Bíblia diz, se você pegar, abre aí em 1 Pedro. 1 Pedro. Capítulo 3. A minha Bíblia diz que a oração do homem fica impedida quando ele não sabe tratar a esposa dele. Eu quero chegar num lugar, eu quero chegar num ponto com essa palavra aqui. Eu vou chegar lá no final. É assim que o Espírito Santo está pondo no meu coração e eu tenho que chegar onde Ele me mostrou para chegar. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Seria ótimo, eu vou dar a lição de casa, eu não sei se você vai fazer não, mas eu vou dar a lição. A minha Bíblia começa assim, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: semelhantemente, ou, outra palavra pode dizer igualmente, ou da mesma forma. Da mesma forma que o quê? Como que eu posso começar um capítulo sem que já está comparando com alguma coisa? 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Como que eu posso começar a ler um capítulo da Bíblia e ele começa dizendo assim, da mesma forma, e eu não paro para pensar que quando ele está dizendo assim, da mesma forma, quer dizer que tem um assunto antes, que ele está dizendo assim, da mesma maneira que eu falei até agora, você vai ter que fazer assim e assim. Então a sua lição de casa é ler o capítulo 2. Você pode começar no verso 11. Mas você precisa ler o capítulo 2, porque vai falar dos homens que devem sujeitar os patrões, os bons, os maus e por aí vai. Aí de repente no capítulo 3 ele começa assim: semelhantemente, ou seja, da mesma forma, vós mulheres, sede submissa a vossos maridos, a vosso marido, para que também, se algum deles não obedece à palavra, pelo procedimento de suas esposas, sejam ganhos sem palavra. Sem palavra. Sem palavra. Para a mulher chegar nesse ponto do ganhar o marido sem palavra, ela precisa entender o capítulo 2. Ela precisa entender que Deus não mandou ela sujeitar o marido, só o marido que é bonzinho, não. Às vezes o marido é ruim. Às vezes ele não, eu vou falar de uma maneira bem educada, ele não raciocina direito. Ele não pensa corretamente. A mente dele vai só até um certo ponto e ali ela trava e acabou, e dali para frente só vai carne. Às vezes a mente do homem é desse jeito. E para que a mulher consiga ganhar esse homem para Jesus, esse homem tão duro, tão ruim, esse homem que é infiel, esse homem que não te respeita, esse homem que não custa nada para aparecer um rabo de saia lá e ele apaixonar pelo rabo de saia e sendo crente, pelo menos entre aspas, ele sair e dar um jeito de fazer uma articulação ali e ter uma vida de garotão. Garotão que não conhece Deus, que não tem esposa nem nada e tem um procedimento daquela forma. Não custa nada. Às vezes tem gente que é desse jeito. Às vezes a cabeça é desse jeito. Porque não mudou ainda. Então as mulheres nesse caso aqui, para ela ganhar um marido desse, como que ela faz para ganhar um marido desse se ela não for submissa? Para ganhar 100 palavras. Porque precisa ganhar 100 palavras, né? Falar, ô meu bem, você aprontou comigo. Ô meu bem, você não pagou a conta ainda. Ô meu bem, você tem que ganhar mais dinheiro. Ô meu bem, você tem que fazer isso. Ô meu bem, você tem que fazer aquilo. Como que a mulher faz um negócio desse? Aí o homem, ele só... durão, quanto mais faz isso, mais o homem cresce. Mais ele se acha no direito de manter o procedimento dele do jeito que ele está. Porque é como se você confrontasse ele.
E a mente dele vai até ali. Então o que a mulher faz? Ela precisa aprender a ser submissa. Abaixar a guarda. Uma mulher com um coração submisso, ela consegue governar de tal maneira, não manipular, não dominar, mas ela consegue levar o marido dela para a vitória. Uma mulher com um coração quebrantado diante de Deus, por meio da fé, ela leva o marido dela para ganhar dinheiro, ela leva o marido dela para ser bem sucedido, ela leva o marido dela para se converter e ter um procedimento diferente na rua, ela leva o marido dela para ser um homem inteligente, um homem sábio, um homem próspero. A mulher submissa de verdade, que é a submissão, ela é no coração, ela consegue impulsionar o homem de uma maneira tão poderosa, que se as mulheres soubessem disso, elas brigavam menos com o marido. Se as mulheres soubessem disso, elas pegavam menos no pé do marido. Porque aquilo que você não dá conta de controlar o seu marido, a sua oração dá conta. Eu já ensinei mulheres nessa caminhada que vem com problema: pastor, meu marido está me traindo. E eu ensino elas a submissão. Eu falo: irmã, você não vai falar mais nada não, já brigou? Eu vou te ensinar a orar. Você vai orar com tanta fé, se você for submissa de fato, que o seu marido vai broxar. Agora pensa comigo, irmã. Quem é a mulher lá fora que vai querer um cara broxa? Desculpa, eu tenho que falar. Eu tenho que falar, ué. Se eu não falar, como que você vai entender? Quem é a mulher lá fora vai querer um cara que não funciona? Na hora H... Como? Não quer, não quer. Então, irmã, você não precisa brigar com ele não, deixa ele ir. Você quer ir para a night, maridão? Então vai. E lá você dobra o joelho e fala: Senhor, a tua palavra diz que o meu marido, o corpo dele me pertence. A tua palavra diz em 1 Coríntios capítulo 7. Que o corpo dele me pertence. Então, como pertence a mim, e que o desejo dele é para mim, então eu dou uma ordem em nome do Senhor Jesus, que o corpo dele não funciona com ninguém, e que ele não tem desejo por ninguém. E Deus achar fé nessa oração, e um coração quebrantado e submisso, você pode ter certeza, ele volta murchinho. Volta murchinho. Tudo. Não funciona. Mas aí as mulheres, na hora que ouvem a palavra submissão, elas arrepiam. Lá no Mato Grosso era assim. Se alguém do Mato Grosso estava ouvindo, era assim. Mas aqui eu sei que não é assim. Não é assim. Porque isso é um estado do coração. Às vezes você pode deixar o camarada aí, vai fazer um negócio, vai quebrar a cara. Você já falou? Mas o homem quer fazer. Tem gente que gosta de perder dinheiro. Tem gente que gosta de tomar um prejuízo atrás do outro. Se você conhecer assim, seu marido for uma pessoa assim, então ele não te ouve mais, você prostra o seu joelho em toda submissão. Vai lá, meu bem, eu vou estar orando por você. Você sabe que ele vai perder dinheiro. E você ora e Deus não permite ele fazer aquele negócio. O comprador não quer comprar dele de jeito nenhum. A pessoa não quer vender. Alguma coisa acontece. Mas não vai funcionar porque você tem um coração de fé. Um coração submisso. Por isso está escrito: semelhantemente vós mulheres, sede submissa a vosso marido, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Eu vou pular o restante, depois tarefa de casa também. Versículo 7. Igualmente vós maridos. Olha o igualmente aí. Igualmente quer dizer semelhantemente, da mesma forma, da mesma maneira. E aí nós pegamos assim e falamos assim: isso aqui é só para as mulheres. E não é só para as mulheres. Igualmente vós maridos têm que ganhar sua mulher sem palavra. Igualmente, com o mesmo coração submisso. Por quê? Igualmente vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Para não ser impedida a oração. Aí você acha que você vai viver a vida lá com ela de qualquer jeito. O marido que vai estar ouvindo pela internet, não é só para gente aqui, é para gente e para quem vai ouvir esse culto depois.
Está lá vivendo, tratando de qualquer jeito. Ah não, minha mulher eu piso nela, eu faço o que eu quero, é do meu jeito, porque eu sou o cara, eu sou o macho. E aí a hora que ele dobra lá para orar, o joelho, ó Deus, eu preciso fazer aquele negócio. Deus faz assim lá no céu, hein? Hã? Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor Todo-Poderoso, o Salvador do Universo, eu venho a Ti. Aí Deus, não estou ouvindo? Ô filho, fala mais alto aí que eu não estou ouvindo. Sua oração não está chegando aqui não, alguma coisa está acontecendo, eu não sei. Esse menino aí, deixa eu ouvir a oração do outro ali, porque esse aí eu não estou ouvindo nada. A oração fica impedida. Não passa do teto. E aí nós achamos que podemos tratar de qualquer jeito, podemos dominar, podemos ser os caras. Mas a nossa oração fica impedida. Quando eu tenho um desentendimento com a minha esposa, porque eu tenho. Ah, mas você não é pastor? Você tem desentendimento? Tenho, eu sou pastor, não sou Jesus Cristo. Embora eu sou corpo de Cristo, sou Cristo na terra como você, mas eu sou cheio de falhas. E eu tenho um desentendimento com ela e eu procuro, sabe, no começo eu era até mais ligeiro, tinha vez, sabia? Às vezes a gente vai ficando meio carnudo. Teve um desentendimento, lembra da palavra, ela, não, deixa eu reconciliar, ô meu amor, me perdoa aí. E não quer perdão é nada. Mas é só para minha oração não ficar impedida. Mas aí com o tempo o negócio tem que ser mais de verdade, né? A gente ora muito em línguas. Então você chega ali meio de qualquer jeito, você vai, mas às vezes nós temos que nos puxar na marra para ir. Eu vou te ensinar uma receitinha que funciona comigo, quando é desse jeito. Eu vou ensinar para você porque funciona comigo e funciona com qualquer um que acreditar. Quando você tiver um desentendimento com a esposa ou com o esposo, e você não quer de jeito, você tem razão. Você tem razão. E você não quer de jeito nenhum se entender novamente, porque você quer que a pessoa venha se humilhar, e venha uma vez só não é suficiente, você quer que venha outra vez, e você quer que ela venha uma outra, se arrastando, se rastejando. É claro que isso só acontece comigo, né? Com vocês nunca acontece essas coisas, mas comigo era assim. Então você quer que venha de novo e vai e tal, por quê? Às vezes não é nem que você quer humilhar, mas é que você está tão cheio de razão, você está tão certo que você não quer se dobrar. Então a pessoa acaba se humilhando para vir reconciliar com você. E quando eu vejo que eu estou desse jeito, eu faço uma coisa. Quando eu vejo que eu não quero, eu vou te falar uma coisa, eu tenho vergonha até de orar sozinho. Quando eu estou desse jeito, eu não quero nem orar, eu me travo. Minha boca parece que fecha, eu não consigo abrir a boca. Mas eu faço uma coisa, eu começo a orar em línguas. Porque eu sei que quando eu começo a orar em línguas, eu estou ultrapassando as barreiras da minha carne, estou falando com Deus, e você pode ter certeza que a primeira coisa que Deus vai ministrar no meu coração é toda capacitação para o perdão. Eu falo em línguas 2, 3 minutos, meu coração já se quebra. Eu já fico mole, não vai ter jeito, eu vou ter que ir lá. Eu vou. E eu me levo para lá. Agora nós chegamos no ponto que eu disse que nós queríamos chegar. O problema é que a maior parte dos cristãos não ora. Não ora. Não ora o suficiente, pelo menos. Muitos não oram. Muitos quando ora só o que quer, que ora só em português, orando só o que quer. E pede para Deus o que quer. E fala com Deus quando quer resolver um problema no casamento. Ó Deus, meu marido. Ó Deus, minhas finanças. Ó Deus, minha saúde. Ó Deus, minha sogra. Ó Deus, meu cachorro. Ó Deus, meu trabalho. Ó Deus, minha empresa. Ó Deus, ó Deus, ó Deus. E enche Deus de pedido, de coisa carnal, que se você orasse pelo menos 1 hora em línguas por dia, você nem precisava chegar em Deus questão de problema. Quem ora pouco em línguas, os problemas são grandes, porque a fé está pequena. Mas quem começa a orar muito em línguas, a fé vai edificando e os problemas vão ficando para o lado de fora. Porque cada momento que você tira orando em línguas, você se separa exclusivamente com Deus. 1 Coríntios 14. Estamos acabando, tá? Isso é receita de casamento, viu? Receita de vida.
Quer ter uma vida conjugal perfeita? Precisa ter oração. O povo que não conhece a prática da oração, 1 Coríntios 14, eles vão para os cursos de casamento, inclusive curso gospel de casamento. Chega lá e fala assim, ó, põe uma rosinha vermelha lá no criado mudo, lá da cama, a hora que sua esposa acordar, ela vai espinhar a mão lá, ou quer dizer, ela vai ver a rosinha vermelha e vai ficar toda feliz. Aí passa uma semana o maridão colocando, que aprendeu lá no curso de casamento, colocar a rosinha vermelha. Passa uma semana, a mulher já está pensando, meu Deus do céu, só tem rosa vermelha nesse jardim? Não existe rosa de outra cor? É isso mesmo. Tá vendo? Desde pequena já sabe que não é com rosinha vermelha. Então o marido começa a fazer, leva café na cama, daqui a pouquinho o camarada não mudou? Ele enjoa, ele não aguenta mais levar café na cama. Ah não, levar café na cama de novo. Ontem à noite ela nem compareceu. Ela nem compareceu ontem à noite. Eu vou levar café da manhã? Não, mas eu vou conquistar ela hoje. E tal, levo café da manhã. Quando chega de noite, não comparece de novo. No outro dia, eu quero saber, eu não vou levar nada. Vou fazer uma xícara de café bem quente. A hora que eu estiver entrando no quarto, eu faço de conta que tropeço, jogo tudo em cima dela. Pelo menos ela vai se tocar que o negócio está legal. Aí vai ficar quanto tempo aí sem comparecer? Não é assim não. E aí vai aprendendo aquelas coisinhas no nível da alma. E não mudou. Daqui a pouquinho a paciência acaba. Mas se você e eu fizermos isso aqui, ó. 1 Coríntios 14, verso 2. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Quem fala em línguas não fala com homens, fala com Deus. É um face a face com Deus. É um momento exclusivo com Deus. Ninguém entra, nem você entra nesse exclusivo com Deus, esse particular, essa intimidade com Deus. E é lá, nessa intimidade com Deus, que Deus tem condições de ministrar no seu coração que você precisa para mudar. Para mudar. De verdade. Que aí quando você tiver que levar um café da manhã na cama, você vai levar de verdade, porque é o que você é. Viu, irmão da internet? Quando você tiver que colocar uma rosa vermelha, vai ser o que você é. E o que você é tão autêntico, tão genuíno, porque Deus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. O Espírito de Deus é o Espírito da verdade. E quando você pode levar uma rosa vermelha todo dia, quando é a verdade de Deus, porque você mudou, então tem algo chamado unção. Tem presença de Deus. Tem glória de Deus naquilo ali. Então quando você leva, é a glória de Deus que você está colocando ali. E aí não tem como enjoar da glória de Deus. Não tem como resistir à glória de Deus. Porque é o que você é de verdade. Agora quando é de mentirinha, só por um tempo, não é o que você é de verdade, Deus não compactua. Deus não compactua com o engano. Esse é o culto de casamento mais libertador que você já foi na sua vida. Deus não compactua com engano. Deus não tem ligação nenhuma com engano, com a mentira. Deus não tem nada. Deus não tem compromisso nenhum com a mentira. Ah, pastor, mas ele vai ver que eu quero, mas você não quer? Não quer de verdade. Deus não entra nessas coisas. Então não tem glória de Deus. Não tem unção do Espírito Santo, não tem presença de Deus, não tem poder de Deus. E aí é problema. Mas se você orar em línguas e se fechar sozinho com Deus, quando você começa a falar em línguas, é uma posição espiritual. É como se você saísse do seu corpo físico e fosse lá no céu, na sala do trono, face a face com Deus. E lá não tem anjo, não tem ninguém. É só você e Deus, Deus e você e Deus, Deus e você. A oração em línguas é assim que funciona. Mas aí nós não ficamos tempo suficiente lá, na sala do trono. A oração em línguas te põe na cara de Deus, na sala, fechadinho, só vocês dois.
Só nós dois. Só eu e ele. Ninguém entra. Uma oração sua em português mal feita, o diabo intercepta ela. Ele manda aqueles mísseis Tomahawk. Não sei nem se é isso que chama. Isso é da Guerra do Golfo ainda. Não sei nem se é mais esse. Ele manda aquele míssil interceptar. Sua oração vai subindo igual um míssil de alto alcance. Aí o diabo fala, ih, sabe nada? Você está tratando sua esposa desse jeito. Você não semeia, agora você acha que você vai ganhar um dinheirinho? Manda um míssil aí, diabada. Interceptou sua oração. Aí não tem efeito. Mas quando você fala em língua, esse míssil sobe, não tem. É um míssil invisível, não tem diabo que vê o que você está falando. Não tem irmão que vê, não tem ninguém que vê. Só o Espírito Santo. Está mandando um míssil. Aí a oração respondida. Mas se não separar tempo exclusivo com Deus, eu tenho que te dizer, vai continuar do mesmo jeito para pior. Ah, pastor, eu vou separar e vou... O irmão da internet está falando isso. Eu vou separar, vou arrumar outra esposa. Pode separar, vai ser igualzinha de agora. Ai, nada, pastor, você não conhece. Vai sim, porque o problema não é ela, é você. Não, pastor, você não conhece a fera. Nem preciso conhecer. Porque a gente sempre, o ser humano é assim, ele sempre está colocando o defeito nos outros. É sempre o problema é o outro, é o outro, é o outro, é sempre o outro. A gente é bom. Não é verdade? A gente é bonzinho. Não sei nem para que a gente é crente. Você sabe para que você é crente? Para que você ora, você jejua? Nem sabe, né? A gente é tão bonzinho, não precisa de nada disso. Não precisa o quê? Nós é que temos que fazer. Nós somos ruins. Somos ruins. E temos que mudar. Então, se você orar em língua, o seu casamento não vai ser mais o mesmo. Porque o Espírito Santo vai te guiar o que você tem que fazer. Ele vai te guiar. Aí, acabou o medo. Está escrito que o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. Então, se atormenta o seu casamento é porque tem medo. Então, quando você ora em línguas, você esquece. Ah lá, o maridão foi para lá, não tem problema não, vai, pode ir. Não vai funcionar. Não vai, pode ir, quer ir? Vai, você vai passar vergonha. Se eu fosse eu, não ia não. Viu, irmã da internet, fala pro seu marido, você... Não fala não, só faz, só ora. Não estraga a estratégia não. Deixa ele lá passar vergonha, ele vai voltar murchinho para casa. Porque só vai funcionar com você. E aí? Aí não tem para onde correr. Ai. Amém. Vamos embora. Quem precisa de oração no casamento, eu quero que você fique de pé. Preciso de oração no casamento. Eu vou interceder pelo seu casamento. Pode ficar de pé onde você está mesmo. E eu vou falar uma coisa diferente. Não apresenta seu marido para Deus em oração, não. Nem apresenta a sua esposa, tá? Vocês estão aqui. Apresenta você mesmo. Pode vir. Você quer vir? Pode vir. Apresenta você mesmo para Deus. Apresenta você mesmo como o problema. Deus, você faz desse jeito. Agora eu vou apertar você. Se você quiser vir aqui na frente, você pode. Já que eles vieram com muita fé, você faz assim. Deus, eu vou ser curado ali na frente hoje. Se você quer ser curado, você vem na frente. Curado para o seu casamento. Então você vai vir em café, é o seguinte: Senhor, eu quero ser curado de mim mesmo. Eu quero ser curado dessa enfermidade que se chama eu. Eu acho que eu vou ficar aqui na linha também. Eu quero ser curado dessa enfermidade chamada eu mesmo. Porque eu sei que assim muda tudo. É simples assim. Eu vou orar para você assim. Porque Deus vai colocar uma força sobre você para isso. Uma força.
Mas eu estou falando dessa forma para você entender, que não é para você apresentar esposa, marido, não, é você mesmo. Porque se você mudar, tudo muda. Então, Senhor, eu vou ser curado de mim mesmo. E aí você pode ter certeza que a força que você precisa para fazer as mudanças, implantar as mudanças que precisam ser implantadas, você não vai esperar pelo outro, você vai implantar as mudanças que precisa você mesma, ou você mesmo. Então a força que você precisa. O Espírito Santo me mostrou uma coisa aqui agora dessa oração. Algumas de vocês vão enxergar o que tem que fazer. Vocês não estavam enxergando. Ele mostrou que isso vai ser um resultado dessa oração. A hora que eu impuser as mãos sobre vocês, ele me mostrou que algumas de vocês vão enxergar o que fazer. Se ele mostrou que você vai enxergar o que tem que fazer, significa que você não estava enxergando. Então prepara, porque ele vai tocar na sua mente. É o primeiro lugar que ele tem que tocar. Pai, em nome de Jesus, o Senhor toca na mente da tua filha e mostra para ela coisas que ela não sabia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro uma nova identidade conjugal no coração dela, em nome do Senhor Jesus. Amém. A pregadora do Evangelho. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro que o Senhor toca no teu filho, na mente dele. Dê a ele revelação, Senhor. Dê a ele sabedoria e entendimento para enxergar coisas que precisam ser mudadas, que precisam ser cuidadas. Coisas da intimidade que precisam ser cuidadas. E na casa dele, em nome do Senhor Jesus, vai enxergar a coisa. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ministro sobre a vida desse jovem o teu poder e a tua glória. Que o Senhor dê a ele, Pai, força para praticar o que ele tem aprendido da verdade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, que uma unção de mortificação das obras da carne seja sobre o teu filho, de tal maneira que ele possa ser exemplo para os muitos jovens, aquela palavra que ele recebeu lá no batismo, Senhor, que por meio da vida dele muitos jovens seriam salvos. Naquele dia, Senhor, houve jovens que batizou por causa da decisão dele de batizar. Houve jovens que foram cheios do Espírito Santo naquele dia por causa da decisão dele. Mostra para ele o poder que ele tem para influenciar os jovens para o teu reino, Pai. E que isso, Pai, consuma ele mais do que a própria vida dele. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro que o Senhor dê sabedoria à tua filha. Abra os olhos do espírito dela para enxergar a verdade. Pai, para que ela não se iluda com coisas que são dos sentimentos e emoções dela, que vem para enganar ela e manter ela num lugar de sofrimento interior. Pai, que ela veja o que é verdadeiro a partir de hoje, e que ela tome decisões bem firmadas, segundo aquilo que o Senhor vai mostrar para ela cada dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a vida do teu filho, sobre a mente dele, uma mente nova, renovada, uma mente pronta, Pai, para discernir o certo e o errado. Pai, uma mente forte, decidida, destemida, bem resolvida no que diz respeito ao Evangelho, Senhor, para que ele possa manifestar a tua glória na casa dele, e não só na casa dele, mas os lugares que o Senhor tem designado para ele andar. Pai, que a mente dele seja fortalecida dessa forma, nessa noite ele possa enxergar os seus planos para ele, para que ele possa com autoridade dizer não para a própria vida dele, e sim para a vida do Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu ministro sobre a mente da tua filha, uma mente nova, renovada, de fato, que ela possa enxergar oportunidades, que ela possa enxergar maneiras no Espírito, Pai, para ajudar o esposo, para que ele possa crescer poderosamente no Senhor. Pai, o Senhor deu uma mente sábia para tua filha, uma mente inteligente, uma mente de um raciocínio brilhante.
Então, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor começa a capacitar ela nessa área, para que ela possa não só influenciar na vida do marido para bem, mas influenciar mulheres para bem, influenciar casais para bem, que por meio da boca dela saem instruções de restauração de vidas. Assim que eu oro, Pai, que o Senhor dê entendimento para ela chegar nesse lugar, uma sabedoria de um outro nível, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o teu poder sobre a vida da tua filha. Uma mente poderosa, uma mente próspera, uma mente abençoada. Pai, porque ela tem andado livre, num nível que muitas mulheres precisam andar, para conhecer a tua graça e poder da maneira positiva influenciar seus lares. Então, Pai, dê agora entendimento para ela dar o próximo passo, o passo da conquista, o passo do coração quebrantado, do coração que não resiste à presença da tua filha e que não resiste às palavras da boca dela. Em nome do Senhor Jesus, leva ela nesse lugar agora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida do teu filho sabedoria que vem do alto, Senhor, para orientar a casa dele com autoridade, com entendimento, com visão, que seja acima dos sentimentos e das emoções dele, que ele possa renunciar a ele mesmo, Senhor, que ele possa morrer para a própria vida dele, para fazer a diferença não só na casa dele, mas naquilo que o Senhor designou ele para fazer nessa terra. Então que a partir de hoje comece a ser notório um crescimento, uma habilidade na vida dele, uma destreza, uma vontade, um desejo, uma garra para alcançar o que o Senhor prometeu para a vida dele, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pai querido, eu te dou graça pela vida dos teus filhos e tuas filhas, aqueles que estão na internet, que recebem da mesma maneira. Eu quero te glorificar pelo nome de Jesus, por tudo que o Senhor fez, pela instrução, e que o Senhor guarda cada um e leve em paz para suas casas. E eu já te louvo pelos frutos que nós vamos ver, uma igreja forte, uma igreja sarada, casamentos sarados, pessoas, Pai, completamente livres e prósperas, que é o que o Senhor tem para esse ministério. Eu quero te glorificar pelas almas que o Senhor vai mandar nesse lugar também, e que vai mandar até os teus filhos, para que eles conduzam a salvação. Eu te louvo e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês e até quinta.